professor? Qual? O de demanda. É hoje ainda? Deixa eu ver. Tá marcado para hoje. Referente semana 31. Instruções. Data de entrega, hoje. Então eu não vou corrigir hoje não. Vou dar um tempo para que vocês possam estar fazendo aí. Entreguei? Deixa eu ver aqui quem entregou. Não lembro. Fiz. Trabalhos dos alunos. Vou falar quem não entregou. Ó. Adilson, Alessandra, Aline, Antônio Roberto, Camila, Fernando, Fortunato, Gabriele, Giovana, Laís, Leandro, Leonardo, Lucas, Fernando, Lucas Fernando, é da outra sala. Marcelo, Marina, Matheus, Nayara Alves, Pedro e Thalisson. Esses não entregaram, por enquanto. Quem entregou para mim? O Anderson, o Brambila, que eu nunca lembro quem é, Bruna, Daniel Mota, Ezequiel, Isadora, Lucas Mantovani, Luiz Eduardo, Marcos, Michel ou Michael, tanto faz, depende como ele gosta de ser chamado, Natália, Nayara Duarte, Nicolas, Nilson, Renata e Silvana. Esses entregaram. Então, tem 16 entregues e 19 não entregues da sala toda. Bom, pessoal, tem lá então. Vocês conseguiram baixar aí o arquivo? Já. Já? Conseguiram abrir? Já. Já? Mais alguém ou só o Lucas? O meu aqui não tá abrindo não, professor. Não, tem que habilitar a macro, tá? E é só no Excel mesmo. Se você tiver o BR Office, vai dar trabalho. Eu não sei se o Google, o planilha do Google lá vai dar certo. Eu nunca tentei. Eu tenho que trabalhar nos dois. É? Mas você Só pra habilitou a funcionar. macro? Aham. Deixa eu ver lá. Porque esse arquivinho ele é chato, tá? Mas... Bom, tem uns que vão conseguir, tem outros que não. Mas eu vou passar aqui o básico, tá? Do jogo. Deixa eu voltar aqui na tela de vocês. Começar a apresentar. Uma janela. Bom, quando vocês entrarem aí, ó, vai estar abrindo dessa forma, tá? Né? Foi o que apareceu. Aí aqui em cima, ó, aviso de segurança. Habilitar conteúdo. Então tem que habilitar conteúdo e habilitar a macro, tá bom? Que ele tem a macro. Sem isso, vocês não vão conseguir ver. Clicar aqui, ó. Ele vai para o que nós vamos trabalhar. Tá bom? Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Para enxergar melhor. Então, esse daqui é o jogo do GP1, que é o que a gente vai estar cadastrando. Uma coisa que eu tenho que trabalhar com vocês, como vai ser em grupo, aqui normalmente é o nome da equipe. Então, vocês vão ter que ver qual vai ser o nome da equipe. É o primeiro passo, tá bom? Qual vai ser o nome da equipe de vocês? Pode ser, sabe lá, sexto ADM, pode ser o que vocês quiserem. Tá? H1N1, Covid-19, o que vocês quiserem colocar aqui. Tá bom? Como que vocês cadastram a equipe? O primeiro passo é aqui, ó, cadastro. Tá?
Após efetuar o cadastro, não será mais possível alterá-lo, bem como alterar os parâmetros do jogo. Os parâmetros do jogo, Ué. deixa eu colocar. Então, eu estou falando, se habilitou a macro, tem que habilitar a macro. Por isso que eu falo aí que essa planilhinha, ela tem que estar habilitando. Vocês têm que conseguir habilitar para poder editar ou cadastrar ou estar mexendo nela. Conseguiu aí, ô Lucas? Espera aí que travou aqui o notebook. Tô rodando uma renderização agora, tá meio devagar aqui. Ah, tá. Boa noite, Luiz. Ó, baixa a planilhinha lá que eu postei, tá? Que é a que a gente está usando aqui. Tem a parte, deixa eu tentar abrir aqui, onde que entra, não, onde entra para habilitar a macro. Deixa eu ver se ele vai me dar essa opção aqui. Como eu disse, cada um, se um do grupo tiver o Excel no computador, melhor será. Deixa ele, de repente, aí para estar trabalhando, tá bom? Boa noite, Natália. Boa noite, tudo jóia? Tudo. Deixa eu... Aqui não vai dar. Onde está dados? Agora eu não vou lembrar de cabeça aqui onde que entra no Excel. Como eu já atualizei a primeira vez, ele já entra aqui direto. Tá? Então, eu não vou lembrar agora. Deixa eu ver aqui se é na página inicial. Fórmulas, números. Tem um local que vocês têm que habilitar. Tem que entrar e tem que autorizar as macros. Tá bom? Deixa eu ver se tem lá no alguma coisa e eu compartilho com vocês. Vamos salvar, deixa eu sair de novo aqui. Habilitar macros no Excel. Ó, eu vou colocar aí, deixa eu mostrar para vocês. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Então tem aqui, ó, habilitar ou desabilitar macros no arquivo do Office, tá? Depois vocês entram aí e veem. Quando tem aparecer aqui, ó, o aviso de segurança, como é que fazer, como não fazer, tá bom? Eu vou estar compartilhando aí no chat como fazer para habilitar. Eu não vou... Depois vocês entrem aí e façam esse passo a passo. Deixa eu colocar no chat aqui. Oi, Marcão, o que está falando aí? Ó, para habilitar a macro no Excel. Só vai funcionar se for no Excel, tá?
Se tiver, eu não, no BR Office eu não acredito que vai funcionar. Quem tiver não vai. E eu não sei se ele abre também no Google Planilhas. Tá bom? Bom, vamos lá. Deixa eu abrir aqui de novo. Mostrar para vocês, para que vocês possam estar acompanhando aí. Como vai estar gravado, vocês podem estar acompanhando e dando uma olhada quanto a isso. Tá bom? Deixa eu aumentar aqui, ó. Bom, beleza. Vamos compartilhar aqui de novo e vamos passar o que eu tenho que passar para vocês. Então, essa daqui é a panelinha, tá? Tem esses botões aqui que vocês só vão estar utilizando o cadastro e o simular. Ou parametrizar, se eu não me engano, está com uma senha, porque foi os parâmetros que eu coloquei aí, para não estar alterando, para vocês não mexerem. Tá bom? Para não dar problema. Para não dar problema, deixa eu só permitir aqui mesmo. Nas continhas depois. Então está aqui em parametrizar, não utiliza. Simular, só quando tiver uma jogada pronta, vocês vão vir aqui e vão simular. Tá? Cadastro. O cadastro, ele é o que eu falei, é da equipe. Vocês vão dar um nome aqui. Então, quando eu clico em cadastrar, vai abrir aqui, ó, após efetuar o cadastro, não será mais possível alterá-lo, bem como alterar os parâmetros do jogo. Ok, vou colocar o nome do grupo aqui, Leonardo. Tá? Então, apareceu aqui. Então, já está com o nome da equipe. E onde é que eu venho para estar jogando e entendendo o que vai acontecer? Primeiro, o GP1, gestão da produção 1, ele vai estar simulando uma fábrica, uma produção de uma fábrica, onde vocês vão estar trabalhando com a previsão de demanda, tá? Vão projetar uma futura produção e vão ver como é que vocês vão trabalhar e produzir isso. Se vai ser produção normal, se vai terceirizar, se vai fazer meio turno extra. E todas essas decisões, elas vão ser com base em contas. Tá? Todas vão ter um porquê. Por que que vocês chegaram àquele número? Tá bom? Por que que vocês colocaram determinado valor? Por que que vocês trabalharam com terceirizada e produção normal? Porque tudo vai ter que ter um porquê, para vocês montarem um relatório final quanto a isso. Onde eu vejo as informações? Então, eu tenho esses botões aqui, que vocês viram. Ei, que beleza. Deixa eu ver aqui. Meu computador já começou a dar ziquezira. Só começar a gravar, a gravação ficar muito comprida, ele dá pau. Deixa eu fechar aqui mais coisa. Então, tem aqui em cima o GP1. Quando eu clico em GP1, ele vai vir para essa tela aqui mesmo, que é onde eu vou simular a minha jogada. Tá bom? Parâmetros. É aqui que vocês vão saber. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para ficar mais fácil enxergar. Os valores e os custos da sua produção. Então, o que eu tenho aqui? Primeiro, olha aqui, ó, demanda histórica, período e quantidade. Isso daqui vocês já fizeram. É com isso daqui que vocês vão projetar as demandas futuras. Tá? Com base na demanda histórica, vocês vão definir quanto é que espera-se vender para o mês 9. Aqui não é o mês 9, tá? Seria período. Nesse caso aqui, ele coloca que cada período são 3 meses. Então, quando eu compreendo aqui 4 períodos, eu sei que é
um ano, tá? Então, aqui nós temos uma demanda histórica de 2 anos, beleza? Então, quando eu for trabalhar para fazer uma jogada, a primeira coisa que eu tenho que saber é descobrir quanto seria a minha previsão para o mês 9, tá bom? Se vocês entrarem aí, de todos que baixaram, vão estar todos iguais. Deixa eu sair aqui, tem gente pedindo para entrar de novo. Deixa eu ir lá. Então, é com base nisso daqui que nós vamos projetar as nossas vendas futuras. Com base nas nossas vendas, né, o que a gente espera vender, é o que nós vamos produzir. Beleza. Outra coisa que eu preciso saber são os custos de produção. Para estar produzindo, como é que eu vou estar produzindo aquilo que eu projetei aqui? Então, eu tenho alguns custos. Qual que é o custo variável em uma produção normal? Ou seja, a empresa está produzindo normalmente, ela tem um custo variável. Qual é? O valor de R$ 53, tá? Custo variável em turno extra, ou seja, se a empresa ela tem uma limitação de produção, a limitação da empresa é de 12.000 unidades, ou seja, um turno extra, ele vai produzir no máximo 12.000 unidades. Um turno normal da fábrica produz 12.000 unidades. O que passar de 12.000 unidades é que vocês vão ter que ver se vai criar um turno, meio turno extra ou um turno extra normal. Aí que vão entrar as contas, que a gente vai ver. Tá? Isso daqui a gente não vai ver agora, não. É só para vocês saberem que tem aqui. Então, se eu for criar um turno extra, eu tenho aqui o custo variável de turno extra. Turno normal, 53. Turno extra, custa 62. Se eu for terceirizar, custa R$ 81 por peça. Tá? Esse UM é unidade monetária. Tá? É o valor que ele utiliza para estar do real no jogo aqui, né? Eles colocam como unidade monetária, tá bom? Deixa eu liberar outro aluno que está entrando aqui. Tá, Alisson? Agora, por que é mais caro aqui, ó? Produção normal. Vou liberar outro aluno aqui. Liberal. Por que um turno normal custa 53? O custo variável custa 53, num turno extra custa 62 e em terceirizado custa 81. Primeiro, que o custo variável aqui da produção normal não entra adicional no turno, não entra alguns valores que no turno extra acaba tendo que ter, tá? Por isso que é mais caro o turno extra do que a produção normal, o custo variável. Lembrando, o que é custo variável? É aquele custo que vai aumentando de acordo com a produção, ou seja, quanto mais eu produzo, maior vai ser o custo variável. Por quê? Porque isso daqui é por unidade. Se eu produzo uma, R$ 53. Se eu produzo duas, vai ser 106. Se eu produzo 1.000, vai ser 5.300. Tá? Então, é dessa forma aqui que funciona o custo variável. Por que o custo da produção terceirizada é tão alta? Porque no caso do custo da variável aqui da produção terceirizada, não existe um custo fixo. Tá? O custo fixo é passado todo para o terceiro. Então, o terceirizado da empresa, ele simplesmente vai estar assumindo os custos fixos, né, mais os variáveis, e vai vender por um determinado valor para a gente. Por isso que é mais alto esse valor aqui. Deixa eu liberar mais um que entrou aqui. Giovana.
Bom, além dos custos variáveis, a gente sabe que tem os custos fixos. O que é aquele custo fixo? A empresa produzindo ou não produzindo, ela vai ter esse custo por mês, tá? Então, se a empresa produzir 1 ou 12 mil unidades, ela vai ter esse custo de 196 mil unidades, tá? Se eu for abrir um turno extra, a empresa ela vai dobrar a capacidade dela. Ela vai sair de 12 mil unidades e vai passar para 24 mil unidades. E quanto é que vai aumentar de custo fixo? Vai aumentar mais 122.800. Ah, professor, mas eu estou trabalhando o dobro. Por que aqui é 122 e aqui é 196? O certo não era dobrar também? Não. Por quê? Porque aqui nos custos fixos da empresa, normalmente já está o setor de administração, tá? O setor de administração, ele normalmente não funciona em turno extra, é só um turno normal. O pessoal administrativo é aquele horário bancário, aquele horário comercial normal, e já está todo incluso aqui. Por isso que, quando a gente fala em custo fixo de um turno extra, ele não vai dobrar esse valor, ele vai aumentar, vai se somar isso daqui aos 196. Mesma coisa se eu for dobrar só meio turno, ou seja, eu não vou usar o turno todo, eu vou usar só metade do turno. Nesse caso, deixa eu ligar aqui na caixinha de som para acabando o som. Está acabando a bateria dela. Eu não escuto vocês, caso vocês queiram mandar alguma mensagem para mim. Beleza. Nesse caso aqui, meio turno extra, o custo fixo dele é de 72.500. Olha lá, ele é menor do que um turno inteiro também. É maior, né? Se eu fosse dobrar aqui, porque eu tenho um custo maior para estar ligando as máquinas, para estar começando. Então, eu tenho um custo maior. E aí, aqui que eu falei lá do custo fixo terceirizado. Ó. Custo fixo em produção terceirizada é zero. Por que é zero? Porque esse custo fixo, quem paga já é o terceiro. Por isso que o custo variável dele é maior, tá? Do que se a gente produzir na própria empresa. Então, já está embutido nesse custo variável. Taxa de armazenagem. O que é a taxa de armazenagem? A taxa de armazenagem é quando o produto fica em estoque. Então, se eu produzir muito a mais, tá? Existe um custo para esse produto ficar, que é o custo de estocagem, custo de armazenagem, tem uns que chamam de custo de estoque. E o que é esse custo? É o custo do produto parado lá. Nesse caso aqui, é de 24 unidades monetárias. Então, todo mês, se eu pagar muito, se eu fazer uma projeção e produzir muito a mais do que eu vendi, esses produtos produzidos a mais vão para o estoque. E esse estoque vai ter um custo de 24 unidades. Tá? Esse daqui nós não vamos utilizar, nem esse módulo de ampliação. Então, nós não vamos ampliar a fábrica, senão eram mais contas. E eu não quero trabalhar isso com vocês, não quero trabalhar com essa quantidade a mais de conta, tá bom? Vai ser só a parte de projeções e formas de produção. Outra coisa que vocês têm que saber, isso daqui, preço de venda. Quanto é que eu vou vender o produto? A quanto é que eu vendo o meu produto? Nesse caso aqui, 83 unidades monetárias. Então, vejam aqui, ó, que quando eu terceirizo, o meu terceirizado cobra R$81. E eu vou estar vendendo por 83. Então, eu vou ter lucro de R$2. Então, é muito próximo esse valor. Tá bom?
tinha aqui o... Deixa eu aproveitar aqui, né? O Du, que estava falando, e a Laís também. Então, beleza. Deu certo, então, para vocês, né? Pelo Google Planilhas está dando certo, então. Beleza, Natália. Qualquer coisa? Tirei pelo Google Planilhas o material e fiz o download por ele. Tem a opção de download por lá, é mais fácil. Beleza. Beleza, então. Tá? Qualquer coisa vocês me falam. Tá? Bom, continuando aqui. Essa daqui é a parte de parametrização mesmo. Tá? São valores que vocês vão utilizar durante as jogadas. Tá? Então, esse daqui é o preço de venda. E esse daqui é a perda de venda. O que é perda de venda? Se por um acaso vocês calcularam para menos, tá bom? Para menos, o que vai acontecer? Quando vocês calculam para menos e vende acima do que vocês projetaram, eu tenho a perda de venda, ou seja, eu deixei de entregar o produto para o meu cliente. E aí ele cobra esse valor de 100 unidades monetárias por perda de venda. Então, aí eu pergunto, é preferível perder venda ou projetar e colocar um pouco a mais e deixar armazenado? O que vocês acham? Perder venda. Perder venda? Não. Cada unidade perdida, eu pago 100 unidades. Ó. Então, é preferível eu, na hora de estar trabalhando uma previsão, eu colocar um estoque mínimo para mais. Tá? Por quê? Porque compensa eu ficar aqui, ó, a taxa de armazenagem, ou seja, se eu prever para mais, eu vou pagar 24 unidades monetárias para ficar mais no estoque. Enquanto se eu perder uma venda, eu vou pagar 100 unidades, ou seja, 4 vezes mais do que eu deixar armazenado. Então, é preferível aí ter um estoque mínimo, é preferível ter um estoque de segurança, que vocês projetem um pouco para mais, do que perder a venda. Tá? Então, uma das coisas aqui que vocês vão ter que pensar, e eu vou estar trabalhando com vocês, é essa questão de perda de venda. Tá bom? Então, é preferível sobrar no estoque do que perder essas vendas. Beleza até aqui? Eu sei que é bastante coisinha, tá? Não vou exigir nada de vocês agora, a gente vai ser passo por passo. Só quero que vocês entendam que tem aqui esses dados, esses parâmetros, e eles vão ser utilizados, todos eles, tirando essa parte aqui e essa do módulo de ampliação, praticamente todas vocês vão utilizar, tá? A outra parte que vocês têm que entender é isso daqui, ó. Como parâmetro, o jogo coloca que o mínimo que ele vai começar, ou seja, que no mês 9, o mínimo que vai ter aqui de demanda vai ser o valor de 10.500 unidades. Tá bom? 10.500 unidades. Então, mesmo que eu trabalhe aqui com uma previsão a longo prazo e dê valor aqui de 10.100, 10.200, a minha demanda para o mês 9, a menor vai ser de 10.500 unidades. Tá bom? E o máximo que o jogo vai dar ao longo aqui das 8, porque nós vamos realizar 8 jogadas, tá bom? Até o final do semestre, a gente vai estar fazendo até o final de novembro aí, eu quero
que vocês já estejam com todas as jogadas prontas. O máximo que vai dar aqui vai ser 26 mil. Uma outra coisa aqui que eu quero ver se vocês conseguem enxergar. Que tipo de demanda eu tenho aqui? O que está acontecendo com essa demanda? Crescente. Tendencial crescente, isso daí, tá? Quando for tendencial crescente, lembra que eu tinha passado para vocês lá que é feito de uma determinada forma a previsão, né? Que foi na última aula que eu passei para vocês, tá bom? Então aqui eu vou trabalhar da mesma forma daquele lá. Então eu já sei que aqui a minha demanda histórica é crescente, então eu tenho que fazer as contas de acordo com a demanda tendencial crescente. Beleza, até aqui. Bom, onde que eu faço as jogadas? Nós vimos parâmetros, né? Vimos a parte aqui do cadastro. Agora nós vamos aqui para o plano de produção, que é aqui que vocês vão realizar as jogadas. Deixa eu clicar aqui e aumentar. É aqui que acontecem as jogadas. Então eu tenho aqui, eu não vou jogar todas de uma vez. É uma por uma. Onde que eu coloco os dados? Onde está em verde e onde está aqui a caixinha, tá? Onde está em verde e onde está a caixa. Depois que eu lancei tudo que eu tinha que ver aqui, vou lá e simulo esse período, tá? Então, eu nunca vou fazer todos eles. Por que eu nunca vou fazer todos eles de uma vez? Porque eu preciso dos dados desse período para poder projetar o período 2, tá? Então, para que eu possa calcular o segundo período, eu vou precisar do período 1 simulado. Eu não consigo fazer tudo de uma vez. Tá bom? Deixa eu ver uma coisa aqui para começar com vocês. Bom, vamos fazer o primeiro aqui. Eu vou fazer o primeiro junto com vocês. Deixa eu diminuir. Eu vou compartilhar a minha tela, vou abrir outra planilhinha. Deixa eu tirar aqui para a apresentação. Deu certo aí, Marcão? Deu certo não, professor. Beleza. Ó, lembrando aí que quando vocês respondem no chat, eu não consigo tá vendo, tá? Só exibir, organizar, dividir, organizar tudo, na vertical. Ixi, Maria, quero as duas. Janela. Bom, aqui já vai dar. Desse jeito aqui já dá. Deixa eu só compartilhar com vocês aqui a minha tela. Bom, eu tenho aqui a minha planilha 1,
e a planilha 2. Aqui está o GP1, tá? Vamos colocar aqui pela metade, mais ou menos aqui. Acho que já dá para vocês enxergarem. O que vocês vão fazer? Tá? Vocês vão desenvolver uma planilhinha como ferramenta para ajudar na tomada de decisão. Tá? Então, o primeiro passo dessa planilhinha, que eu chamo, é ter o modo parâmetro nela. Então, eu vou vir aqui, ó, eu vou escrever parâmetros. Nesses parâmetros, eu vou simplesmente vir aqui e copiar esses parâmetros que eu utilizo nessa planilhinha. Tá? Eu não preciso todos, só até aqui. Ctrl C. Colar tudo. Vamos ver se vai. Aqui e aqui. Bom, eu já tenho todos os valores, nesse caso, nos parâmetros. Então, qualquer coisa que eu vá fazer dentro dessa planilha, é só buscar na planilha parâmetros. Então, eu vou estar utilizando as demandas, eu vou estar utilizando esses valores de custos. Então, eles já estão todos aqui na planilha parâmetros. Segundo passo, abrir aqui, ó, uma nova planilhinha. Jogada, vamos colocar, não, colocar o nome aqui, alterar, jogada 1. E assim vocês vão estar fazendo com todas as 8 jogadas. Depois que vocês começarem a montar e fazerem a primeira planilha, vocês vão ver que vocês vão aperfeiçoando ela e que nas outras é só Ctrl C, Ctrl V e alterar alguns valores. Tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que ver aqui, deixa eu voltar, plano de produção, eu tenho que achar a demanda prevista. Esse é o primeiro valor que eu tenho que encontrar. Como que eu acho a demanda prevista? Eu acho a demanda prevista Deixa eu ver se está gravando aqui. Tá. Eu achei que já tinha parado de gravar. Então, como que eu acho a demanda prevista? Com base lá no parâmetros, minha demanda histórica. Então, eu vou pegar isso daqui, tem 2 jeitos. Eu dou Ctrl C e Ctrl V, ou eu vou e coloco igual. Eu vou dar Ctrl C e Ctrl V, que eu vou só utilizar uma vez isso daqui. Depois as outras, elas vão ficar. Bom, o que eu quero saber aqui? Eu quero saber o período 9. Qual é o valor do período 9? Que valor que eu quero que eu posso estar... Vamos colocar aqui uma outra corzinha. Mais cores, vou colocar em verdinho. Qual é o valor da minha previsão para o período 9? Lembrando que eu sei que aqui é tendencial crescente, eu tenho aquela continha, né, que eu faço, que aqui é o de baixo dividido pelo de cima, menos 1 vezes 100. Só que eu tenho que colocar mais um parênteses aqui, senão ele não vai fazer na ordem correta a continha. O de baixo dividido pelo de cima,
menos 1 vezes 100. O que eu consegui aqui? O percentual de crescimento do mês 1 para o mês 2, do período 1, na verdade, né? Para o período 2. Então, aqui cresceu 4,53. Como é fórmula, é só eu arrastar para baixo, ele já fez todas as contas. E agora, o que eu vou fazer? Eu posso fazer, aí vai de cada grupo, tá? Deixa eu autorizar aqui quem que acabou de entrar. Leonardo. Vamos voltar lá para a planilhinha. Lembrando, essa daqui é a parte de cálculo para achar os percentuais de crescimento. Então, do mês 1 para o mês 2, 4%. Do período 2 para o período 3, 10%. Do 3 para o 4, 6%. E assim vai. E no último período, eu cresci 9%. Eu posso, como eu disse, vai de cada equipe, o que vocês vão querer fazer quanto a previsão de crescimento. Eu posso tirar uma média de todos eles, que aí seria tirar a média simples, ou eu posso tirar uma média móvel simples, que eu pego 4 períodos, ou eu pego 3 períodos, eu vou tirar uma média, ou eu vou pegar uma média móvel ponderada dos 3 últimos períodos, colocando 50, 30 e 20, ou 40, 30, 20 e 10. Aí cada grupo vai chegar à sua conclusão. Eu vou colocar aqui que eu quero tirar uma média móvel simples de 4 meses. Então, eu vou colocar aqui, que eu quero uma média dos últimos 4 meses. Então, eu vou colocar média dos últimos 4 meses e ele me deu que foi 9,46. Quando eu fiz isso, eu já vou começar a colocar observações aqui na própria planilha. Então, eu vou clicar aqui com o botãozinho, para vocês não se perderem. Posso aqui, inserir comentário. Leonardo, escolhido MMS de 4 meses por ser um ano somente. Tá? Aí vocês vão colocar o que vocês quiserem quanto à previsão. Tá? Feito isso, está lá o comentário. Já tem aqui, caso vocês queiram. Caso vocês queiram estar colocando uma observação de como foi feita a conta, ou que tipo de conta é, a mesma forma. É só vir aqui, inserir comentário, tirado o percentual de crescimento da demanda no período. Tá? Eu fiz aqui. Bom, beleza. E agora? Eu tenho aqui a minha média de crescimento. Se eu quiser fazer uma outra observação, que eu gosto muito de trabalhar com cores. O que são essas cores? Onde você pode e onde você não pode mexer. Você pode chegar aqui e estar colocando uma outra cor. Aqui vai ser... Vamos colocar aqui um marronzinho claro, que não é para mexer, porque é fórmula. Então, não mexer aqui porque são fórmulas. Então, quando eu for lá para outra, eu posso colocar até um menuzinho. Marrom. Fórmulas. Não mexer. Tá? Amarelo. Preencher. Colocar. Vou colocar aqui dados anteriores.
verde. Lançar valores. Vou deixar assim, depois a gente vai arrumando. Só para se ter ideia. Aqui no caso eu já vou estar colocando uma fórmula aqui, então não seria a verde a correta, tá? Por que que não? Porque agora eu vou fazer aquela continha. Se eu cresci em média 9%, 9,46% nos últimos 4 meses, eu preciso de uma previsão que seja com base no meu último período. Então, eu vou fazer esse daqui vezes esse daqui por cento mais ele mesmo. Tá? Porque quando eu jogo, deixa eu fazer sem ele mesmo. Se eu fizer só essa parte da conta, ó, ele vai me dar só a parte de crescimento, ou seja, ele cresceu, aumentou 924 unidades, utilizando lá a regrinha de arredondar. Né? Deixa eu aumentar aqui também. A regrinha de arredondar. 923. E não é essa a resposta, né, que eu quero. Isso daqui é o percentual que cresceu. Eu tenho que somar esse percentual aqui mais esse novamente. Por isso que eu vou e coloco aqui mais ele novamente. Que aí eu tenho qual é a minha previsão para o próximo período. Lembrando, professor, por que está dando vírgula um monte de casa? Porque é a continha que ele faz. Eu não quero usar isso. O que que eu vou usar? Eu vou usar lá o arredondar ponto para ponto cima. Né? Arredondar para cima, ponto e vírgula, 0 casas, ele automaticamente vai arredondar para cima. Eu vou colocar aqui também que tem formulinha. Mas está muito feia essa cor, marrom. Deixa eu ver se tem uma menos ruim aqui. Que não pode mexer. Deixa eu colocar vermelha. Vermelha não pode mexer. Porque é fórmula. Então, vamos colocar aqui. Fórmula. Tá? Deixa eu liberar lá mais Alessandra. Deixa eu voltar para as planilhas. Então, eu tenho que a minha previsão para o mês 9 é 10.683 unidades. Deixa eu formatar para casas. Tirar as casinhas. Centralizar. Já danou todo o barraco. Não, não é isso que eu quero. Tá aqui o valor que eu consegui. Tá? Então, onde que eu vou jogar? Esse daqui, vamos colocar mais uma observação. Deixa eu colocar aqui uma coisa. Já está trabalhando? Esse daqui, eu vou colocar aqui, ó, é a nossa demanda prevista, tá bom? Demanda prevista. Esse valor, eu vou colocar onde? Aqui, ó, 10.600 e... 10.683. Esse daqui é o valor que eu previ. Tá bom? Lembrando que nós temos lá em parâmetros um valor que temos que prestar atenção, que é essa previsão mínima, que é de 10.500.
Se tivesse dado menos de 10.500 aqui, o que eu ia fazer? Colocar pelo menos 10.500 unidades, tá bom? Como não deu, deu a mais, então eu posso escolher aqui. Agora eu tenho outras informações. Essa demanda efetiva que ele fala aqui é quando eu vou lá e simulo, é o que o mercado realmente comprou da empresa. Então, ele vai estar 0 aqui por enquanto. Ele só vai aparecer um número nessa casa depois que nós simularmos. Esse daqui é o estoque inicial, ou seja, eu já tenho essa quantidade em meu estoque. E esse daqui é a capacidade instalada na minha empresa, que é de 12.000 unidades. Então, qual seria a minha produção programada? Ou seja, aquilo que eu realmente quero produzir. Eu vou fazer uma continha aqui para ficar mais fácil vocês entenderem também. Ó. Demanda prevista, tá? Que é igual a essa daqui. Eu vou ter que colocar um outro dado aqui. Qual é esse outro dado? Estoque, ou seja, o que eu tenho em estoque. Por que eu tenho em estoque? Se eu estou prevendo vender 10.683, beleza, só que eu tenho uma quantidade em estoque, eu tenho 450 unidades em estoque. Então, eu não precisaria estar produzindo os 10.683. Por que não? Porque eu tenho a quantidade em estoque. Só que qual é o problema? Se eu utilizar o estoque, eu vou ficar com 0. E lembra lá que eu falei para vocês que é preferível sobrar uma quantidade X em estoque do que faltar? Então, eu posso ter aqui um estoque mínimo, tá? Ou em estoque de segurança. Aí, tanto faz. Eu vou colocar aqui o também, ó. Inserir comentário, estoque mínimo, ou, como queiram, estoque de segurança. Esse estoque de segurança é só para não ficar zerado. Porque se eu pegar aqui, tá, vamos colocar aqui, seria a produção programada, seria o quê? É aquilo que eu espero estar fazendo. O que eu precisaria fazer era igual esse daqui menos esse. Eu fabricaria 10.233 com os 450 que eu tinha em estoque, meu estoque ia ficar 0, né? Isso se batesse a minha previsão em ciminha. Mas como isso não acontece, eu prefiro que sobre produto do que falte. Porque o meu custo, vamos lá em parâmetros de novo, só para lembrar, né? O meu custo de armazenagem é R$ 24, ou seja, se sobrar em estoque, vai custar 24 por unidades. Agora, se eu perder venda, é de 100 unidades monetárias por unidade perdida. Então, eu prefiro que sobre. Então, eu vou colocar aqui um estoque mínimo dos mesmos 450. Ou seja, que para o meu próximo mês sobre esses 450 unidades. Então, minha produção programada vai ser a minha demanda prevista menos o que eu tenho em estoque mais aquilo que eu quero que sobre no estoque, que vai ser os mesmos 10.683, porque aqui eles se cancelaram, tá bom? Bom, agora eu já tenho quase todos os valores necessários, vamos dar uma olhada lá. O que é que está faltando? Plano de produção, 10.683. Aqui eu não coloco nada, como eu disse, onde está em amarelo não coloca nada. Aqui também não, é o estoque que eu tenho. Aqui é a capacidade da empresa, que é de 12.000 unidades. Nesse caso a gente não vai estar mexendo.
E minha produção programada vai ser de 10.683. Por quê? Porque eu quero que sobre 450 em estoque. Produção normal. Aqui é que eu vou ver como é que a empresa vai fazer. Como é que ela vai produzir essa quantidade. Essa minha produção programada. Vai ser em produção normal? Vai ser terceirizada? Vai ser turno extra? Tá? Como é que eu vou fazer? Nesse caso, lembra lá que eu falei, pessoal, a empresa ela tem a capacidade produtiva de 12.000 unidades. Beleza, e ela já tem um custo fixo. Deixa eu colocar aqui no parâmetro, vai ficar mais fácil acompanhar dos dois lados, né? Então, a produção normal, ela já tem um custo fixo de 196.000. Produzindo ou não produzindo, 196.000. Tá? Então, até 12.000 unidades, eu já gasto esse valor aqui. Vou gastar. E eu tenho um custo variável que é o menor de todos, que é de 53 unidades monetárias. Então, se a minha capacidade produtiva é até 12.000 e eu preciso produzir 10.000, eu não preciso criar turno extra para criar mais custo fixo. Até 12.000 eu já tenho um custo fixo. Então, eu vou produzir os 10.683 com a minha produção normal. Tá? Produção terceirizada eu não preciso. Por quê? Porque se eu fosse escolher alguma coisa para terceirizar, não teria lógica. Eu terceirizar se eu tenho capacidade para estar fazendo. Então, eu só vou estar utilizando uma produção terceirizada ou turno extra se a minha produção programada for maior do que a minha capacidade instalada, ou seja, 12.000. Então, eu tenho aqui, demanda prevista, tá? Demanda programada, porque foi com base aqui que a gente colocou. Se eu quisesse aqui um estoque mínimo de 650, aqui seria 10.683, tá? E aí vai de vocês. Vocês só vão colocar depois uma explicação por que colocaram ou 650, 450, foi consenso ou não. Eu estou usando como exemplo. Uma coisa antes de fazer a simulação. Tá bom? Uma coisa antes de fazer a simulação que vocês têm que ver sempre. Aqui está preenchido. Qual é o valor que eu coloco aqui? É esse valor que deu aqui em cima, ok? A minha demanda prevista. Tá? O estoque, deixa eu colocar aqui, inserir comentário. O estoque pega no mês, no período de cálculo no plano de produção, tá? Então, pega no período de cálculo no plano de produção. Então, aqui no plano de produção, estoque inicial 450. Então, tá lá. Isso daqui vocês vão calcular. Produção programada é o que eu vou colocar aqui. Como eu vou fazer essa produção programada é o que vocês vão estar vendo. Até 12.000 vai ser lightzinho. Vocês conseguem fazer dessa mesma forma aqui, tá bom? Bom, professor, e agora? Vamos aumentar aqui. Já lancei tudo. Lancei o primeiro período. Agora eu quero simular este período. Como é que eu faço? GP1, simular. Deseja confirmar as decisões do período atuar. Ok, está tudo certo lá. Ok. Ele vai me jogar direto lá em relatórios. Ele atualizou e aí me joga aqui em relatório. O que é essa telinha de relatório? Tá? É um relatório produtivo. Então, do primeiro período.
Quanto é que eu previ? 10.683. Qual foi a demanda realmente que aconteceu? Olha lá, ó, 10.968. Esse valor, pessoal, para cada planilha, para cada um dos jogos aí de vocês, vai dar um valor diferente. O que eu quero não é o melhor. Eu quero que vocês desenvolvam isso e coloquem os porquês de cada jogada. Por isso, até que um não vai ser igual ao do outro. No meu caso aqui, minha demanda efetiva, ou seja, aquela que aconteceu, foi 10.968. O estoque foi aquele, minha produção. E aí ele falou aqui, ó, o que eu vendi? Eu vendi os 10.968. Graças a quem? Ao estoque que eu tinha. Lembra que eu coloquei um estoque mínimo? Então, acabou utilizando e sobrou no estoque para o próximo período ainda 165 unidades. Tá? E aí ele me dá aqui o estoque médio, que ele vai somar esse período 165 com mais 450 dividido por 2, para fazer uma média de cálculo de estoque. Tá bom? A capacidade instalada, eu não ampliei nada. E aqui embaixo eu tenho outro relatório, ó, que é o financeiro. Quanto é que deu de custo variável? Ele me deu aqui. Quanto é que eu gastei de produção normal? Ele me deu aqui. Como é que eu chego nessa conta aqui? Nada mais é do que o custo variável, né? Deixa eu dividir aqui de novo. Vamos lá em parâmetros. 53 vezes aquilo que eu produzi. Aquilo que eu produzi. Tá? Como foi tudo produção normal, veio tudo para cá. Então, é 53 vezes 10.000... Cadê a produção efetiva? 10.683. Que foi o que eu realmente produzi aqui, ó. Então, deixa eu só fazer aqui para vocês, ó. Igual 10.683 vezes 53 deu os 566,99. Vamos ver se é isso mesmo, olha lá, ó. 566,199. Custo fixo, aqueles 196.000 que a gente conversou. Custo de estoque, que é com base na média, tá? Vezes 24. Custos totais. Custo total é o variável mais fixo mais estocagem. Não tive perda, tá? Vendas perdidas. Eu tive aqui uma receita de venda de 900 e isso aqui é um custo total. Aí eu tive a receita de vendas, ou seja, os 10.900 e poucas unidades, vezes 83 reais, deu 910.344. Aqui ele me fez um relatório completo. Qual foi o lucro desse período? 140.765. Qual é o lucro acumulado? 140.765. Receita financeira acumulada. Qual é o ID acumulado? O ID acumulado é aquele com base no que foi investido e eu tirei. Tá? Isso daqui vai diminuir de acordo com os períodos. Aqui vai ser normal. Ele não pode só ficar abaixo de 1. Tá? Mas é todo um relatório que eu tive. Depois, com base nesse relatório, vocês vão fazer outro tipo de relatório. Mas, por enquanto, é esse daqui. Vamos aumentar aqui de novo. Tá? E quando nós voltamos lá no plano de produção, ó, como é que vai estar? Vai estar em vermelho. Eu já não posso mais alterar. Tá bom? Não posso mais alterar. E ele já me deu aqui. Lembra que eu falei ó, que a demanda efetiva, quanto foi? Ele ia estar jogando. Então, ele já jogou aqui que a minha demanda do primeiro mês foi de 10.968. Tá bom? O estoque manteve aqui. Aí, tirando aqui o que eu produzi, né? Menos o que eu vendi, mais o estoque. Quanto é que sobrou? 165 unidades em estoque. Beleza? Pessoal, falamos
bastante. Agora eu quero saber se vocês, pelo menos, conseguiram compreender uma pequena parte do que eu falei. Sim. Sim? Beleza, Isadora. Eu estou tentando gravar, vamos ver se vai ficar bacana e eu vou estar colocando nessa aula. O que eu quero agora, eu vou deixar esse restante aí de aula para vocês. Tentem entrar em contato com os grupos. Isso é uma pequena parte mesmo. É que você chegou atrasada, Giovana. Por isso que foi só essa pequena parte. Mas está gravado, dá uma... Eu sei que está trabalhando bastante aí, né? Mas por isso que a gente está gravando. É melhor do que na sala de aula, chegar atrasada na sala de aula. Beleza, tranquilo. Então, pessoal, o que eu quero que vocês façam? Agora, reúnam os grupos, vejam quem são os grupos, vamos fazer ali a planilhinha, vamos colocar o nome dos grupos e tentar fazer essa ferramenta, essa primeira planilhinha que eu falei aí com o cálculo, tá? Na próxima aula, qualquer coisa eu entro ao vivo com vocês novamente, tá? Para ver o que vocês fizeram, como é que tá, tirar as dúvidas. Agora, pelo menos as 2, 3 próximas aulas, eu acredito que seja voltada para isso aí com vocês. Vão ter que estar entrando mesmo ao vivo aqui para a gente estar vendo como é que se faz, tá bom? Pegar aí na mão de cada um para a gente deixar essas planilhas redondinhas, tá bom? Leonardo. Então pode entregar até segunda-feira? Essa daqui, eu quero que vocês façam pelo menos a primeira jogada, tá? Eu acho que até segunda-feira. Eu não vou dar prazo, não. Eu quero que vocês façam, montem. Eu não vou dar prazo para vocês entregarem agora. Eu quero na próxima aula dar uma olhada no que vocês fizeram. Eu não vou dar prazo para vocês entregarem nada, nenhuma atividade essa semana. Quero que vocês tentem fazer. E na próxima aula eu vou entrar vendo o que vocês fizeram. Tá bom? Tá bom. Que aí a gente dá uma olhada aí se tiveram dúvida ou se não tiveram dúvida, porque já são 8, a aula é até 8h30, não é? Isso. Hoje. Então não dá nem para vocês fazerem muita coisa. Nem que eu entre com vocês semana que vem, e aí vocês tentem fazer, mas pelo menos hoje aí tenta fazer o grupo, ver quem vai ser responsável pela planilhinha, tá? E tentar montar algo nesse sentido. Na próxima aula eu já entro tirando as dúvidas de vocês. Vou pegar para vocês começarem a montar e ficar online aqui e tirando as dúvidas de vocês, tá bom? Tá bom. Alguma dúvida mais? Beleza, Júnior? Beleza, Giovana? Tudo certo. Tá bom, então. Pessoal, então vou deixar esse restinho aqui de aula, esses 15 minutos. Façam isso, dão essa organizada nesse contexto aí. Tentem ver quem vai ser o grupo, o nome do grupo, abrir lá, tá bom? E se vocês quiserem montar já essa primeira planilhinha ali com parâmetros e a primeira jogada igual eu fiz, também já pode estar começando a montar. Para a gente entrar na próxima aula, se vocês não quiserem simular, tranquilo, a gente simula junto, eu vejo um por um, tá? Grupo por grupo. Pessoal, então tá bom. Até a próxima aula. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Tá bom? Caso queiram aí, agora tenha alguma duvidinha, alguma coisa quanto a isso, me mandem aí no WhatsApp que eu vou estar tirando essas dúvidas, tá bom? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.